sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Que bom que mais uma vez estamos reunidos, estamos harmonizados, buscando juntos nos esclarecer, nos fortalecer. E a doutrina espírita nos traz, nos oferece, nos propõe esses esclarecimentos e que basta apenas de nós a vontade para alcançá-la. Para os trabalhos, para o estudo desta noite, então, nós contamos com o Sandro, com a Jusa Girolami e com a Bruna, que fica sempre na técnica. Então, para deixar o seu boa noite inicial, Ju. Boa noite, pessoas queridas, colegas. Mais uma semana que se passou
e com muita alegria que eu estou aqui para mais uma oportunidade de discutirmos e refletirmos acerca dos ensinamentos trazidos no Evangelho. Uma boa noite a todos e ótimas reflexões. Sandro. Boa noite, queridas colegas. Boa noite aos que nos assistem, aos que nos ouvem, aos que nos permitem que falemos, né, para que sejamos ouvidos. Lembrando que nós trazemos sempre aqui o estudo e considerações do Evangelho, né, não são opiniões nossas e nem deveriam ser. É algo muito preconizado dentro do estudo da doutrina espírita, é justamente isso, né, que a gente traga a mensagem limpa, sem os nossos achismos, e com esse intuito de trazer o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta, nós estamos aqui mais uma vez para construir, junto com todos, aquele castelinho que falávamos, né, cheio de informações que podem nos auxiliar, mas, acima de tudo, ligar aquela lâmpada, assim, de onde é que nós estamos nos enquadrando nisso tudo, né? Quais as referências que nós já estamos usando e quais as que nós ainda não. E esse capítulo de hoje é um capítulo tão bonito, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Tantas coisas seriam mais amenas se nós entendêssemos o que nós vamos estudar hoje. Então, que tenhamos um bom estudo e que Jesus seja o nosso guia, né? Nosso mestre. Bom, então, meus queridos, como o Sandro já nos trouxe, o capítulo de hoje é o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus, nós vamos encontrar essa mesma passagem que diz: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrar ao vosso pai e à vossa mãe é uma consequência da lei de caridade e da lei de amor ao próximo, visto que aquele que não ama o pai e a mãe não pode dizer que ama o próximo. Mas a doutrina espírita vem e nos esclarece, nesse capítulo, que o termo honrai, ele é bem mais abrangente, ele vai além do amor, tem um dever escondido aí nesse honrai, que é o da piedade filial, que é um dos itens desse capítulo do Evangelho, que vem nos mostrar que ao amor nós devemos juntar o respeito, as atenções, a submissão. Nós temos a obrigação de cumprir com os nossos pais uma caridade bem mais abrangente. E isso também, no que se refere ao pai e à mãe, aqueles também que estão no lugar deles, que não por obrigação, mas com um grande devotamento fazem papel de pai e mãe. Então, honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade e proporcionar a eles repouso na velhice. É cercá-los de carinho, de cuidado, como eles fizeram conosco, quando nós éramos pequenos na nossa infância. E tem uma passagem aqui nesse item do Evangelho, desse capítulo, que diz que é muito rico. Eu peço permissão, então, para trazer para vocês, que diz assim: é sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam?
em relegá-los aos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não os deixarem na rua, quando não o fazem de má vontade, melhor, quando para si guardam o que há de melhor e de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Caberá aos pais, velhos e fracos, servir aos filhos jovens e fortes? Ter-lhe-ás a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos dados para lhes obter o que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com certeza em outra existência, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então, vem a doutrina espírita e nos esclarece que no honrai, então tem esse termo a mais, tem a piedade filial que nos alerta de como devemos olhar para o nosso pai, para a nossa mãe. Ju, fica bem claro aqui que o que nós falávamos nos estudos anteriores sobre a caridade material e a caridade moral, né? Muitos de nós, às vezes, julga-se que não desamparou os pais, porque criou um nicho de vida para eles, separado dos nossos, tratados, aqueles que têm condições financeiras de fazer isso, né? Se criou uma equipe de auxílio, né? Ok, está se atendendo todas as demandas materiais desse pai e dessa mãe, que também são necessários, por óbvio, né? Um conforto, qualidade de vida e tal. Mas e aí, aonde entra a caridade moral? Aonde entra a piedade do meu envolvimento? De eu ter a paciência de ouvir histórias repetidas? De eu ter a paciência de ouvir lamentações? Né? Então, assim, virtudes são coisas que não se terceirizam. Não tem como terceirizar a virtude, elas são individuais, elas são particulares de cada um. E quando fala na piedade, é aí que se refere, daquilo que não se pode delegar a outro. E aqui o Evangelho fala muito de pagar, né, de cobrança e tal. Eu acho que nós poderíamos expandir isso, nós poderíamos fazer esse movimento como um movimento de gratidão. Melhor, eu acho, até do que de pagamento. Não querendo alterar as palavras, pelo amor de Deus, que foi o que eu disse no início do Evangelho. Nós estamos falando, mas só para adequar, eu acho que gratidão é o que nos moveria a sermos piedosos. Até porque eu acho que é muito comum nas nossas experiências essa preocupação da prática em si, do cuidado, né? Da resolução das coisas práticas. E acaba que, às vezes, essa questão que tu fala, Sandro, da verdadeira caridade mesmo, em retribuir tudo aquilo que um dia eles, que na verdade é a vida toda, se dispuseram a nós, né? Acaba ficando, porque a gente pensa muito nessa questão da praticidade, da preocupação imediata ali em atender as necessidades básicas.
mas eu acho que a gente tem que refletir mesmo o que realmente é esse básico que eles necessitam de primeira ordem, né? Às vezes é muito mais relacionado à questão de atenção, de sentimento, de ser prestativo como eles sempre foram conosco. Até da nossa própria presença perto deles, né? Muito bem colocado, Sandro. Obrigado pelas tuas palavras. Ju, sigo contigo, então. Tem um item, no item 5 desse capítulo, que diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Qual o ensinamento por trás dessas palavras de Jesus, Ju? Antes de eu responder, eu quero pedir desculpas pelas falhas do áudio aí do meu... É um problema no meu celular, tá? Então, por mais que eu fale alto, às vezes ele vai baixando. Jesus aproveitou uma oportunidade, né, em que ele falou essas palavras quando ele estava reunido com muitas pessoas. E então ele estava rodeado por muitas pessoas e ele foi avisado que havia chegado a sua mãe e os seus irmãos. E então, nesse momento, ele observou a todos que estavam próximo dele e ele disse: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Deu uma pausinha breve, continuou olhando a todos e seguiu a fala dele dizendo: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Dizendo isso, Jesus não estava menosprezando a família dele ou sendo ingrato, como alguns pensavam. A intenção dele era de ampliar a nossa visão em relação à imensa família que somos, de que a nossa família é a humanidade. Então, ele, com isso, altera a nossa ideia de que família é esse núcleo qual a gente vive agora, hoje. E o Espiritismo veio facilitar essa compreensão, mostrando que todos nós somos espíritos vivendo experiências sucessivas através das reencarnações, e que isso amplia a nossa parentela espiritual. Não vou seguir falando sobre isso porque vai ser trazido mais para frente, mas Jesus aproveitou desse momento então para nos dar esse ensinamento, que a nossa família é muito maior do que o que a gente imagina ou acredita ser. Obrigado, Ju. Então, seguindo com o Sandro, Sandro, parentela corporal e parentela espiritual. Qual a definição de cada uma delas, segundo os esclarecimentos da doutrina espírita? Bom, a Ju começou o assunto e não continuou, como ela falou, porque isso cabe a mim agora nesse item, né? Então, mas antes disso, lembrar que como Jesus era um excelente mestre mesmo, né? Que muitas vezes essas palavras parecem antagônicas, nos chocam, né? As palavras de Jesus, e são tantas, né? Essa aqui de questionar quem eram seus pais e seus irmãos é uma delas. Mas isso mostra a forma didática como ele tinha para passar a mensagem que ele queria. Aquela condição era ideal, né? E aí, nessa passagem, ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele traz justamente essa identificação do que é o parentesco corporal e espiritual. O Evangelho segue nos esclarecendo que os laços de sangue não são os que estabelecem os laços entre os espíritos. Os laços de sangue ou do corpo diz o seguinte, que o corpo nasceu naquela encarnação, ele é novo. Então, o corpo nasceu do corpo, nasceu da junção dos pais que tiveram a fecundação e geraram o corpo. Mas o espírito não nasceu do espírito, porque ele já era pré-existente. Então, o espírito é algo já velho em corpos que vão se renovando a cada encarnação.
Mas então, o pai e a mãe não deram o espírito para o seu filho, só deram o envoltório e tem responsabilidade de conduzir esse conjunto, corpo e espírito, na atual encarnação, onde então esse será o seu filho. Então, os espíritos que se encarnam numa família, principalmente na família mais afim, que é pais e filhos, normalmente são espíritos que simpáticos, que estão unidos por sentimentos de amor, de sintonia que tiveram em outras encarnações, para resgatar alguns débitos ainda, mas que estão afinizados por sentimentos nobres. Mas existem também aquelas famílias em que a conexão se dá por antagonismos, da mesma forma conseguidos lá para trás, da mesma forma que as famílias amorosas. Ou seja, usam a encarnação atual para resgate de dívidas, de vícios que ficaram pendentes nas encarnações anteriores. Então, daí que se vê por que às vezes filhos nascidos de pais diferentes sentem-se mais irmãos do que aqueles nascidos dos mesmos pais. Aquele amigo querido que a gente tem, que às vezes a nossa conexão é muito maior, a gente despende mais amor a eles do que aos nossos irmãos de sangue. E só o que pode explicar isso é justamente o nosso passado, né? E essas relações que nós temos com espíritos é justamente dessa relação que nós tivemos, que nós temos e que nós teremos, em função das nossas escolhas, dos nossos resgates e da nossa capacidade ou não de superar esses obstáculos que as encarnações vão nos botando em termos de vícios, né? Que as virtudes vão se acumulando. Então, em função disso, há duas espécies de família. A família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Essas famílias pelos laços corporais são aquelas que se purificam a cada encarnação, elas vão se depurando, né, e vão se expandindo, tanto no plano espiritual depois. Vão se expandindo essas famílias, até o tempo em que nós seremos uma única família em humanidade. Que foi como a Ju falou antes ali, quando Jesus disse que expandia, quem são meus irmãos? Seremos todos. Ainda nós não somos, porque nós não temos essa capacidade de gerar esse amor incondicional. Nós ainda temos dificuldade de amar o nosso irmão da família consanguínea, que já vive conosco, quiçá amar toda a humanidade, mas esse é o nosso destino. Então, a família espiritual, ela é essa que faz as nossas ligações por afinidades, né? E a família corporal é aquela que não tem esse tipo de ligação, tem só a consanguinidade. E muitas delas, devido ao excesso de antagonismo, se desfazem na própria encarnação. Não precisa nem outras reencarnações para elas se desfazerem, né? Então, foi isso que Jesus quis dizer lá atrás. E uma prova disso é que nessa passagem fala que os irmãos de Jesus, esses que vieram com a mãe nesse evento, eles não confiavam, na verdade, na maestria e no reinado de Jesus. Eles diziam que Jesus tinha perdido o espírito, ou seja, era um louco, né? E lembro que nós comentávamos no domingo, para a gente fazer um apelo à nossa consciência, e fazer aquela pergunta assim: se hoje Jesus estivesse de novo aqui, daquele mesmo jeitinho, humilde, andando entre os pobres, os estropiados, os doentes, trazendo aquela mensagem linda de amor, de humildade, nos convocando para sermos a família espiritual em humanidade. A pergunta: será que nós acolheríamos esse trabalho dele hoje? Com o nível de informação que nós temos hoje? É uma pergunta que eu deixo. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Até mesmo nós, espíritos que temos contato quase que diariamente com o estudo do Evangelho, talvez nós ainda negaríamos ele, porque ainda somos impregnados dos julgamentos, impregnados das condições que fazem com que uma pessoa seja do bem ou do mal.
Nós somos muito equivocados ainda. Por isso que a nossa família espiritual ainda não se expandiu. Mas o legal disso aqui é a história toda é legal porque fica dito aqui no Evangelho que essa família espiritual vai se expandir. Ela vai se expandir. Então, cada vez mais vão chegar mais pessoas a um núcleo familiar espiritual. Até o ponto que nós seremos, então, a família em humanidade. Obrigada, Sandro. E que a obrigação daqueles que mais afinizados amorosamente é justamente acolher e fazer com que esses irmãos menos esclarecidos, mais teimosinhos, também possam caminhar rumo a essa amorosidade, a essa harmonia, até nos tornarmos uma família em humanidade, não só pelos laços do corpo, mas pelos laços espirituais. Ju, nas instruções dos Espíritos, no item 9 desse capítulo, nós encontramos a ingratidão dos filhos e os laços de família. E inicia-se esse item dizendo-nos que a ingratidão é fruto do egoísmo. O que podemos pensar dessa informação, Ju? Ela é verdadeira? Esse item, ele fala sobre a ingratidão, como você falou, mas especificamente sobre a ingratidão dos filhos para com os pais. É muito comum existirem situações de dificuldade nas relações entre pais e filhos. Nós sabemos que o espírito, quando desencarna, ele leva na bagagem a colheita das experiências que ele teve na encarnação anterior. E quando o espírito, falando do espírito, nós, né, nos deparamos então com as verdades, almejamos retornar o mais breve possível para que numa encarnação, uma nova oportunidade reencarnatória, possamos resgatar aquelas situações que causam, como é que eu vou dizer, aquela antipatia, digamos assim. Na visão espírita, a ingratidão é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem e uma oportunidade para trabalharmos o perdão. A natureza das vicissitudes e das provas que passamos podem indicar o que fomos ou o que fizemos na encarnação pretérita. E nesse sentido, o Espiritismo ele esclarece uma das possíveis causas dessas relações conturbadas entre pais e filhos. Pelo planejamento reencarnatório, o espírito poderá, então, reencarnar como pai ou como mãe, a fim de reparar as faltas, então, com este filho, perante o filho falando em espírito, né, que terá a oportunidade, então, de vir. E a missão é cuidar, educar e amar. Os ressentimentos das existências anteriores, elas podem gerar, então, esses sentimentos e essas ações negativas ou agressivas dos filhos perante os pais. Por isso, a importância da gente compreender que as causas dos pais passarem pela prova da ingratidão dos filhos pode estar nessa, como o Sandro falou antes, ou em existências anteriores. Sabendo que todos nós, então, a gente está submetido à justiça divina, não nos cabe jamais julgar a ingratidão de um filho, mas agradecer os benefícios que se tem a partir daí, sendo caridoso e amando incondicionalmente, nessa oportunidade que se tem, através da reencarnação, desses espíritos se reaproximarem, espíritos, então, em dificuldade, poderem se reaproximar. Só para concluir essa minha resposta, eu vou trazer uma frase, então, do espírito miramês, que diz assim: a ingratidão será sempre um modo de testar os corações na confiança em Deus. Compete a cada um não fugir ou ignorar o problema que surgir à nossa frente, mas buscar, sim, resolvê-lo através do perdão
da caridade e o amor. Obrigado, Ju. Sandro, Santo Agostinho, nesse mesmo item, ele nos faz um alerta. Ele traz um lembrete aos espíritas em especial. Que aprendizado nós podemos tirar desse conselho, Sandro? Bom, ele nos diz que, como espírita, nós já devemos compreender, né, qual é o nosso papel enquanto humanidade. Né? E nos alerta que quando nós produzimos um corpo, como um filho, né, quando vem um espírito novo, um corpo novo, então quando essa alma se encarna nesse corpo, ela vem ao nosso ambiente para progredir. E a nossa função enquanto humanidade e quanto pais dentro dessa contexto da humanidade é fazer com que essa alma se aproxime de Deus. Então, como é que a gente faz isso? Dando cuidado, dando educação, dando bons sentimentos, mesmo que haja ingratidão, porque nós, como espíritas, já devemos saber que essas relações são semeaduras de outras épocas. E quando nós chegarmos no plano espiritual, Deus vai nos perguntar o que fizestes dos filhos que te foram confiados. Então, a grande responsabilidade que nós temos é isso. E se nós falharmos nesse contexto, demonstrar para ele o que é o amor, o que aproxima de Deus, então a nossa pena, aqui o Evangelho fala de castigo, nós poderíamos falar de dor. A dor que nós teríamos de ter falhado é ver os nossos filhos no campo dos espíritos sofredores. Aí então nós vamos entrar num ciclo de remorsos por saber isso. E esse remorso vai abrir o caminho para que a ingratidão se perpetue. Como foi falado ali atrás, a ingratidão dos filhos que a Ju falou. Então vejam como nós temos que elevar os nossos filhos para a próxima de Deus, para que esse ciclo se desfaça, para que se faça um ciclo de amor. Então, Santo Agostinho nos convida a que nós não rejeitemos no berço aquele filho problemático, aquele que já tem antipatia desde o início dos tempos, que é muito comum acontecer. Pais que percebem a animosidade daquela criança em relação a eles. Isso vem da onde? Não é por acaso. Com nós, espíritos, que é o que Santo Agostinho nos convoca, conhecedores das leis da reencarnação, que é onde se explica praticamente tudo, sabemos que nessa relação, um dos dois odiou. Um dos dois não perdoou. Hoje estamos recebendo a ingratidão, mas não fomos nós que fomos aqueles que odiaram? Não fomos nós aqueles que não perdoaram? Não fomos nós aqueles que em outra encarnação também rejeitamos o filho problemático, difícil? Então ele diz assim, que ele fala em mães, né? Nós podemos abranger, né? Porque mães e pais. Hoje os pais são mais participativos também, então mães e pais, acolham seu filho no colo, aquele problemático, e diga assim: meu filho, um de nós dois foi quem errou. Um de nós dois foi o culpado. Não importa quem tenha sido. O que importa é que nós precisamos fazer de novo. Nós precisamos resgatar isso tudo. Mas, às vezes, abrindo mão desse espaço de educação para fazer a transformação, entramos num processo de fraqueza culposa, é o que Santo Agostinho diz. Nos culpamos, nos enfraquecemos por não conseguir fazer isso, ou até por negligência. E aí, então, volta o ciclo da ingratidão. Porque nós não conseguimos fazer aquele afago, aquela recondução
ao elemento do amor, né, da virtude que aproxima de Deus. E eles nos explicam também que desde o começo o Espírito já manifesta o que ele trouxe de outras vidas, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. E que compete aos pais, e que todas essas coisas boas e ruins, elas estão vinculadas ao orgulho e ao egoísmo. Né? Ou tendo eles ou não tendo. As boas, quando não se refere a isso, e as ruins, quando se refere a isso. Então, Santo Agostinho nos aconselha que nós hajamos com essas crianças muito atentos com aqueles indícios que eles vêm nos dando desses sentimentos de orgulho e de egoísmo. E que nós possamos fazer como o jardineiro que vai conduzindo a planta, tirando aqueles brotinhos indesejáveis para que ela se forme uma estrutura viçosa, bonita, que nós façamos dessa forma, que vamos tirando esses brotinhos de orgulho e de egoísmo, mas sem a intenção de que a copada dessa árvore se forme de instantâneo. Aí é que vem as frustrações. Às vezes achamos que fazendo uma ou duas interferências, aquele espírito que era animoso em relação a nós se transforma. Não, esse trabalho é árduo, às vezes pode levar mais de uma encarnação. Mas quando nós tivermos tirado todos esses brotinhos, e ainda assim o nosso filho não conseguiu ser aquela árvore frondosa de virtudes, não temos do que nos preocupar, porque a nossa consciência estará tranquila. E aí nós podemos perguntar, mas daí o trabalho foi perdido? Não, não foi perdido, porque essa relação precisa necessariamente ser construída. E Deus então dará uma nova chance para que aquele trabalho começado possa se perpetuar numa nova encarnação. E aí vem toda a diferença, né? Reencarnação, pluralidade das existências, que faz toda a diferença quando explica os méritos e os deméritos daquilo que nós fazemos numa vida e podemos continuar na outra. Aí está a grandiosidade do amor de Deus, da justiça divina, que permite que nós possamos, numa próxima encarnação, continuar esse trabalho, mas aí com a consciência limpa, onde poderemos terminar de formar essa árvore e receber como gratidão o amor incondicional daquele filho que tinha sido difícil até a última encarnação. Então, essa mensagem que Santo Agostinho nos deixa. Né? Então, sejamos isso. Sejamos aqueles que cultivam, que pegam o filho problemático no colo e entendem que esse problema não é unilateral. Que ele é apenas um sucesso adiado. Né? É um projeto de vida de sucesso que foi adiado pelas escolhas de um, de outro ou dos dois, mas que com certeza teremos novas oportunidades quando tivermos arrependimento, né? Quando tivermos a vontade de fazermos a reparação. E aí, muitas vezes, em função disso, temos que expiar, né? Sofrer, às vezes, os relacionamentos que sofremos, para poder recondicionar esse relacionamento na linha do aprimoramento, né? E do amor e do fim da família universal, que é a humanidade, que é onde nós chegaremos em algum tempo. Obrigado, Sandro. E realmente, não raro a gente se pega perguntando como enfrentar essas provas, principalmente as que se apresentam a nós no que diz respeito aos desafios das nossas relações familiares. E o próprio Evangelho, seguindo nesse item, vai nos dizer que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta é a vontade. E esclarece-nos também o Evangelho que de todas as provas, as mais penosas, as que mais nos afetam, são as do coração. Diz que nós podemos suportar com coragem, tranquilos, todas as misérias, as privações materiais, mas que normalmente sucumbimos ao peso das amarguras domésticas, né? Nos tortura muito um ato de ingratidão dos nossos queridos. Mas como o Sandro já bem nos, né, a Ju, o Sandro, a pluralidade das existências,
aonde nós temos um olhar voltado à justiça divina, a nossa existência vai ficando mais, nós vamos abrindo o nosso olhar a essas dificuldades e vamos vendo nelas oportunidades de nos melhorarmos, de arrancarmos a causa do mal, não longe de nós, mas dentro de nós. As nossas imperfeições, as nossas mazelas, o cuidado que temos que diariamente, momentaneamente, de arrancar de nós as nossas más tendências, os nossos vícios, principalmente o orgulho, o egoísmo, e a fé que devemos ter na justiça divina. E que o que nos impede o avanço, na maioria das vezes, é esses entraves que nos atrapalham a caminhada. Mas também nos reconforta quando eles nos dizem que depende somente de nós, dos nossos próprios esforços em vencermos no nosso íntimo, todas as causas desses sofrimentos. Então, que possamos realmente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e ver nos nossos oportunidades de reparação, oportunidade de recomeço, de condução para o caminho do bem. E Ju, e quando a gente expande a nossa visão para a pluralidade das existências, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque daí nós não vamos ter aquele desânimo de que o tempo estaria acabando. Aquele pai com 80 anos, 90 anos, acha que não pode mais resgatar o amor do filho. Como nós falamos ali atrás, ele pode iniciar esse processo sempre. E lhe será dado uma próxima encarnação, porque enquanto nós não formos uma família espiritual inteira, nós estaremos tendo essas oportunidades de voltar, de reencarnar. E o Espiritismo deixa muito claro que todas essas ações devem partir de nós, da nossa vontade, e que não há mal nenhum que vá durar sempre. Porque o nosso objetivo é sermos a família espiritual, enquanto humanidade, e não meia dúzia daqueles que nós amamos hoje. Né? E a família espiritual mesmo, né? Aquela que se conecta por sentimentos bons e afins. E lembrando que porque a nossa vida é uma vida de trabalho para que isso possa acontecer. Então, o que acontece? Muitas vezes, nesse ambiente da família harmonizada, espiritual, sintonizada, são colocados espíritos menos evoluídos, mais recalcitrados, para que sejam puxados na evolução por aqueles que já estão sintonizados. E é nesse intercâmbio que a família espiritual vai se expandindo. E aquele que hoje nós estamos resgatando, talvez amanhã seja o que vai nos resgatar. Nessa relação de gratidão, e não de barganha ou troca, como nós falamos lá no início. Né? E lembrando aqui que, muitas vezes, os pais falham, né, no processo do perdão, por não ter entendimento às vezes, mas que não cabe aos filhos o julgamento. Porque esse filho também já pode ter sido o pai da encarnação anterior que agiu da mesma forma. Então, qual é o critério? O critério é que nós façamos o melhor de nós enquanto pais, mas que também façamos o melhor de nós enquanto filhos. E quem vai fazer o crivo desse julgamento é Deus. Ele que vai depois estabelecer se as nossas provas ou as nossas expiações na atual encarnação ou na futura serão maiores ou menores. Mas lembrando que elas serão maiores ou menores em função das escolhas que nós fizemos. Então, quem dá o parâmetro, quem dá o argumento para que as provas sejam como são, somos nós mesmos. Então, nós somos o nosso advogado de defesa nesse contexto. Então, se nós não temos capacidade de apresentar provas que nos fazem elevados, que nos fazem virtuosos, então a nossa sentença será de mais dor.
E nisso vem essa relação com todas essas pessoas, seja como filho, seja como pai. Porque o Espiritismo e a pluralidade da existência nos mostra que nós estamos filhos, estamos pais nessa encarnação. E que na próxima pode ser tudo diferente. Mas as relações entre espiritual permanecem. Os resgates que eu tenho contigo, que eu tenho com a Ju, que eu tenho com meu filho, que eu tenho com a minha esposa, são resgates dos espíritos que nós somos. E não da condição que nós somos hoje de pai, filho, irmão, marido. Então isso expande, mas também nos dá a esperança de que nós vamos ter o tempo que for necessário. Mas quanto antes nós adotarmos essa postura de resgate, de consolo, de acolhimento daquela mãe que traz para o filho e diz um de nós dois foi o culpado, quanto antes nós fizermos isso, antes nós vamos usufruir dessa maravilha que vai ser a família universal enquanto humanidade e a família espiritual. Bem, meus queridos. Bem, meus queridos, então, mais uma vez, gratidão por tê-los, né, nesse estudo, cada um de nós trazendo um pouco do que buscou no Evangelho, para compartilharmos entre nós, entre os irmãos que nos assistem, nos ouvem, e que com esses subsídios, com essas ferramentas que a doutrina espírita nos propõe, a gente possa realmente fazer diferente, não sermos omissos, né, assim, meio que acomodados. Vamos, né, como disse o Sandro, vamos tirando aquele galinho, aquela folhinha que a gente acha que não está em harmonia com o que nos propõe o Cristo, que é a sua lei de amor, de justiça, de caridade, e que a gente possa sempre contar com a nossa boa vontade, que é o que nos basta para buscarmos esses esclarecimentos e como é que eu vou dizer, essa certeza de que a gente está aqui para evoluir, seja na condição de filho ou na condição de pais. Então, deixando já o meu boa noite, convido também o Sandro e a Ju para que possam deixar o seu boa noite final, então, começando pela Ju. Então, acho que na compreensão que temos que a nossa bagagem vem de muitas existências, e mesmo sem saber qual é a nossa culpa diante da situação que presenciamos, como filho, como pai, como mãe, que a gente busque desenvolver em nós essa conduta correta, conduta de amor, de respeito e de compreensão, baseado sempre naquela primeira condição de perdoar e buscar, através disso, a boa relação, a convivência de afeto, de amorosidade. Como eu falei antes, respeitando as diferenças e buscando nos agregar, nos auxiliar nessa oportunidade encarnatória que estamos tendo agora e que com certeza teremos e deveremos ter muitas outras. Agradeço a companhia de vocês, meus colegas, amigos, queridos, e de todos vocês que estiveram conosco em mais uma roda de conversa. Um abraço carinhoso em cada um e até a próxima. Sandro. Bom, boa noite a todos. Então, a gente tem muita gratidão de poder fazer esse trabalho, porque também porque a gente se preenche muito com isso, né? Falávamos uma vez lá na Casa Espírita que a gente, um dia após o trabalho, a gente está cheio de virtudes, né? 2 dias nós já estamos cheios de defeitos, né? Então, estamos precisando logo fazer o trabalho de novo para ver se nos enchemos de virtude de novo, porque o ciclo é assim. Então, aqueles que estão nos ouvindo, acontece com todo mundo isso.
né? Nos alimentamos de informações que nos dão uma esperança, nos dão uma alegria, uma vontade de fazer diferente. E parece que dormimos e acordamos já metade das virtudes só. E aí, nesse chamamento que nós fizemos hoje, né, de tirar o galinho, para que nós sejamos a família universal, durante o estudo de hoje nós também falamos que às vezes vem a frustração de querer com algumas ações achar que os nossos filhos se transformariam. Então, o que eu queria deixar de mensagem final é que nós seremos realmente uma família universal, espiritual, mas que não nos preocupemos hoje com isso, porque isso está muito longe. E isso pode gerar as frustrações, essa mesma que dá quando a gente acorda amanhã, já percebendo que já tem menos virtude do que a hora que estava fazendo o estudo. Mas que nós estejamos atentos à nossa família, a corporal, porque nós podemos fazer da nossa família corporal uma família espiritual. Nós podemos. Depende de qual o sentido que nós daremos a essas relações. E o objetivo é esse, que as relações corporais possam ir diminuindo no nosso planeta, na nossa morada, para que se elevem as espirituais. Façamos aos poucos, tiremos os galinhos aos poucos, para que nós possamos ter alegria de fazer. Só para terminar, lendo uma revista essa semana sobre evangelização infanto-juvenil, a orientadora dizia que tinha que se colocar objetivos para todo ano. Mas é importante se colocar objetivos possíveis, porque isso nos dá a sensação de que nós estamos vencendo. Quando colocamos objetivos muito acima da nossa capacidade, às vezes fazemos mais do que se tivéssemos feito os objetivos pequenos, mas nos sentimos frustrados porque parece que fizemos pouco. E a nossa condição, comparada com Cristo, é uma condição de quem ainda faz pouco. Porque talvez ainda negaríamos o Cristo, como falamos aqui durante a nossa estudo de hoje. Então, sejamos caridosos conosco quando colocarmos os nossos objetivos, mas não deixemos de fazê-lo. E nessa condição de honrar pai e mãe, comecemos pelos nossos atuais, né, para que nós possamos fazer a parcela que nos cabe nessa encarnação. Que nós teremos muitas outras para fazer muitas outras coisas. Né? Então, que Jesus seja sempre o nosso guia, que nos oriente e nos mantenha eufóricos, né, animados, perceptivos do quanto temos para caminhar, mas podemos, depende da vontade. Um beijo no coração de cada um e um abraço fraterno em todos. Até a próxima quinta. Que possamos estar, então, todos amparados dentro do abraço amoroso e harmonioso do Cristo. Até uma próxima oportunidade, até quinta-feira que vem, até domingo no grupo de estudos. Beijo no coração. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a
a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz.